Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Quase, por pouco, quase. Se você parar para pensar, em algum momento da sua trajetória na fé, você já passou por algumas situações em que quase os seus pés também se resvalaram. Sim ou não? Todos nós já passamos. Todos nós já passamos por situações difíceis, que se não fosse o Espírito Santo, os nossos pés teriam se desviado, conforme Asaf diz aqui, que os seus pés quase se desviaram, por pouco, por muito pouco, não se desviaram. Se você parar para refletir sobre a sua vida, você vai pensar assim, poxa, eu passei por situações que quase aconteceu, mas talvez você esteja passando agora. Talvez você esteja vivendo, obreiro, obreira, uma situação, um conflito dentro de você, que por esse motivo os seus pés estão quase se desviando da verdade, se desviando da palavra de Deus. Você pode perder o que você tem de mais precioso, que é a sua salvação, por conta disso. Continuando a leitura desse salmo, ele diz assim, do versículo 4, porque não há apertos na sua morte, ele falando da vida dos incrédulos que prosperavam, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força, não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Continuando, por isso a soberba os cerca como colar, quer dizer, o orgulho, vestem-se de violência como de adorno, os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração podia desejar. Então você observe que realmente Asaf estava de olho na vida dos ímpios. Ele estava observando mesmo os detalhes. Os detalhes. Ele simplesmente parou para observar a vida dos incrédulos. Por isso que entrou esse sentimento maligno dentro dele. O que ele estava querendo mostrar era o seguinte, ele estava colocando na balança, eu estou aqui servindo a Deus, não faço nada de errado, não vivo no pecado, olha a minha situação, olha os outros lá que fazem tudo que é contra Deus e estão indo bem. O diabo sempre trabalhou assim, fazendo com que você pense que está sendo inútil servir a Deus, que é inútil você ser fiel, que é inútil você obedecer, que é em vão você andar na verdade, porque é o que acontece, parece que fazer o que é certo nesse mundo é burrice, porque nós vivemos num mundo tão podre, tão corrupto, que como dizia Rui Barbosa no passado, não é nem a Bíblia, isso foi um homem incrédulo que falou, que ia chegar uma época que os homens teriam vergonha de serem honestos. E essa época já chegou há muito tempo. Parece que ser honesto, ser honrado, é um problema e não uma virtude. É um defeito e não uma virtude. Agora, você servir a Deus, e mesmo servindo a Ele, passa por desertos, passa por lutas, passa por dificuldades, aí o diabo diz assim, poxa, que graça tem isso, a vida de vocês é muito sem graça, porque vocês são fiéis, vocês não fazem as coisas que os outros fazem, vocês estão dentro da igreja, servindo ao Deus de vocês, e passam por tudo isso. Então o diabo coloca isso em questão, ele faz a pessoa duvidar se realmente está valendo a pena ela passar por tudo que está passando.
Vocês estão compreendendo isso? Sim ou não? Para pensar. Vocês estão compreendendo? Se você não resolver o que há dentro de você, a sua vida será fracassada em todos os sentidos. Porque nós não temos que invejar ninguém, nós temos a coisa mais preciosa que existe, a maior de todas as riquezas. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Não tem glória maior do que servir ao nosso Deus. Nós fomos separados, escolhidos para servi-lo. E se nós permanecermos fiéis a Ele, com a nossa vida 100% no altar, com obediência à palavra dEle, tudo aquilo que nós necessitarmos, Ele nos concederá, Ele nos dará tudo aquilo que nós temos necessidade. Nós não temos que nos preocupar com nada, Deus vai cuidar de tudo na sua vida, amém? A única coisa que você tem que fazer é ser fiel a Ele, é honrá-lo. Mas se você começa a ter esses conflitos, porque eu sirvo a Deus e tal, minha vida assim, assado, então o fracasso é inevitável, a queda é inevitável, seus pés vão se desviar, você vai acabar caindo.